Boa noite, pessoal. Vamos todos chegando para a nossa live de hoje, que o tema é controle central do metabolismo energético e vai ser com a doutora Isadora Furigo. Então, vou aguardar o pessoal entrar. Boa noite. Enquanto eu aguardo todo mundo entrar, e a Isadora também, a Isadora chegou. Só um minutinho, boa noite. Vou convidar a Isadora. Gente, desculpa, eu tô com algum probleminha aqui. Oi. Gente, tá todo mundo me ouvindo bem? Olá! Olá! Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você, Ana? Tudo bom também. Eu ia começar aqui falando que ontem a gente fez uma enquete para perguntar sobre os nossos seguidores, né? E apesar da maioria das pessoas responder que sabe, né, que o sistema nervoso central controla a saciedade, a maioria respondeu que não sabe como ele participa do balanço energético, que não sabe como o cérebro interpreta, né, o prazer por comer. Então, eu acho que ninguém melhor que você para sanar todas essas nossas dúvidas, para gente fazer esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Então, boa noite a todos. Obrigada, Eu Ana. queria apresentar a doutora Isadora Furigo. Ela é bacharel em Ciências Fundamentais para a Saúde, né, que é um curso que tem aqui no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ela fez mestrado e doutorado em ciências na mesma universidade, pós-doutorado na USP e na Universidade de Cambridge. E ela atualmente é pesquisadora, né? E atua nessa área do metabolismo, do controle central do metabolismo energético e da programação metabólica fetal. Certo, Isa? Certíssimo, Ana. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Isso, gente. Deem um feedback pra gente, falem pra gente se o som tá bom. E Se enquanto tá isso, tudo a gente ok. vai iniciando. Bom, então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. A É gente que agradece. uma honra estar aqui no Instagram de vocês para falar um pouquinho sobre a minha área de estudo, né, atual. Como você mesma já falou, eu iria começar me apresentando, mas é isso mesmo, eu fiz uma graduação que é voltada para pesquisa mesmo na área da saúde, né? Essa graduação que só tem na USP, mas é uma graduação muito interessante porque a gente, desde o começo, a gente já é direcionado a tentar buscar qual é a área de pesquisa que a gente mais gosta e já começa a direcionar, inclusive, as disciplinas, né, que a gente pega durante a graduação. E no meu caso eu sempre gostei muito de neurofisiologia, neuroanatomia, né? Então eu gostava de estudar comportamentos e como que o cérebro controla os nossos comportamentos, né? E o comportamento alimentar é mais um dos comportamentos que é controlado pelo cérebro, né? Então, quando eu fui para essa área, durante o mestrado eu trabalhei mais com comportamento agressivo, né? Em ratos, em roedores.
Mas aí no doutorado eu fui para a área de metabolismo especificamente, foi quando eu realmente comecei a gostar mais ainda dessas funções cerebrais, né, que controlam os nossos comportamentos. E aí, a partir de então, que eu comecei a estudar ações de alguns hormônios no sistema nervoso central, que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje também. Perfeito. E ainda no pós-doc, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Cambridge, quando eu fui estudar também a importância do sistema nervoso central no metabolismo, mas aí no contexto da programação metabólica fetal, que é um paradigma, né, que a gente usa para estudar o efeito, por exemplo, de alguma alteração metabólica na mãe e o que isso pode influenciar no desenvolvimento do descendente, né? E, em geral, o que acontece é que o descendente ele acaba tendo algumas alterações metabólicas, outras alterações fisiológicas também, e que essas alterações elas podem ser observadas inclusive na vida adulta. Então não é uma coisa que fica restrita ao desenvolvimento, mas é algo que afeta inclusive como esse indivíduo vai se comportar futuramente, né? Então é uma área bastante interessante também de estudo, mas também eu continuava ainda, né, estudando essa questão do comportamento alimentar. Perfeito, Isa. Há 2 semanas a gente também fez uma live falando sobre o efeito do glicocorticoide na gestação. Então, mais uma vez, a gente aqui falando, né, sobre os efeitos que a gente pode ver, né, durante a gestação e que vai repercutir depois no indivíduo quando adulto, né? Então, eu acho extremamente interessante. Inclusive, você tem agora um outro Instagram, né, que você aborda só esse assunto. E se você quiser também falar sobre o nome desse Instagram, para o pessoal depois dar uma olhadinha, porque tem coisas muito interessantes que eu já dei uma olhada. Exato, esse outro Instagram que eu criei foi com a ideia justamente de aprofundar mais na questão da gravidez, né, e das influências que a mãe grávida podem gerar no filhote, né? E é um Instagram que se chama, gente, agora esqueci, a pregnancy.science. Então eu fiz em inglês esse Instagram, na verdade, para tentar ter uma abrangência um pouco maior, né? Mas algumas coisas que eu publico lá, quando são alguns artigos científicos, eu também publico no Pesquisadora, algumas, né? Não tudo. Então, mas aí para quem quiser ter um pouco mais de aprofundar um pouco mais na área de gravidez e de programação metabólica, aí peço que sigam esse outro Instagram também, que é o pregnancy.science. Mas aí depois a gente pode divulgar. Certo, perfeito, Isa. Bom, então vamos começar falando, né, sobre o tema da live de hoje. E eu acho que eu queria começar com uma pergunta muito básica, porém muito importante, que é o que é o balanço energético, Isa? Então eu queria que você começasse falando um pouquinho pra gente sobre isso. O que é o balanço energético? Certo. Então, olha, o balanço energético, ele nada mais é do que a diferença entre a quantidade de calorias que a gente ingere e a quantidade de calorias que a gente gasta, né? Então, se a gente for pensar numa balança com 2 pratinhos, né? A gente pensa que um lado é a caloria que entra, que a gente consome, né? Que o nosso organismo absorve, né? Mais especificamente é o que a gente absorve, tá? Para ser mais específica mesmo. E do outro lado é a energia que a gente gasta. E como que a gente gasta energia, né? Então existem basicamente 4 fatores principais que são que compõem esse lado da balança que é do gasto energético, que são o gasto energético basal, né? Que é a taxa metabólica basal, que seria aquele gasto de energia que é simplesmente para manter a gente vivo, né? Então, para todas as funções vitais, como respiração, batimento cardíaco, então todas essas funções, elas demandam uma quantidade de energia que, inclusive, para a maioria dos indivíduos, é a parte do gasto energético que é mais elevado, né? A conexão tá boa? Às vezes parece que tá travando aqui um pouquinho, mas acho que tá ok, Para né? mim, tá ok, gente. Tá. Se tiver então, algum tá problema, bom. Avisa a gente, Bom, além da taxa metabólica basal, que é essa, que é simplesmente o gasto energético nosso quando a gente está em absoluto repouso, né, que é o que mantém a gente vivo, também a gente gasta energia, por exemplo, digerindo os alimentos. Então, é o efeito térmico dos alimentos, né? Também faz parte desse lado da balança de gastar energia, né? Além disso, também existe a termogênese, que é uma forma que a gente tem de produzir calor. Então, é uma dissipação de energia através da produção de calor. E também
O último tópico que eu iria ressaltar nessa parte da balança é o exercício físico, a atividade física, né? Então, se vocês forem ver, de um lado da balança, eu estou falando somente das calorias que são absorvidas, então o que a gente come. E do outro lado a gente tem uma série de variáveis que compõem o nosso gasto de energia, né? Então, nada mais é, então, do que esse balanço mesmo, né, de energia que entra e sai. E aí, quando a gente pensa no indivíduo que não altera o peso, ou seja, ele está numa constante de peso, esse indivíduo ele está com balanço energético constante, ou seja, a quantidade de energia que ele está ingerindo, que ele está absorvendo, é igual à quantidade de energia que ele está gastando. Agora, a questão que intriga, né, aí o pessoal que se interessa mais em relação a essa questão de ganhar peso, perder peso, é como que a gente faz para deixar essa balança desequilibrada, no sentido de, por exemplo, se alguém quer ganhar peso, ela precisa deixar a balança desequilibrada, tendendo mais para ingerir mais energia do que gastar. Assim como quem quer perder peso, que é a maioria do pessoal, né, teria que então deixar a balança desequilibrada no sentido de gastar mais energia do que consumir. Então, falando assim em termos básicos, parece muito simples, né? Parece um processo fácil. Então, se eu quero perder peso, é só eu gastar mais energia e pronto. Fácil, né? E aí, pensando nisso, é exatamente o que eu ia te perguntar, né? Porque você falando, parece que a balança do gasto energético tem muito mais fatores, né, e componentes que ajudariam a gente a emagrecer, mas na verdade a gente vê que é muito difícil emagrecer. Isa, por que é tão difícil assim emagrecer? Pois é, essa é uma pergunta bem capciosa, né? Porque, na verdade, a gente sempre está, quem estuda na área de metabolismo, sempre está tentando buscar entender e buscar também mecanismos que auxiliem, né, no emagrecimento, auxiliem na melhora da qualidade de vida dos indivíduos. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, na questão evolutiva, né? Então, vamos pensar no ser humano durante a evolução. Então, em termos evolutivos, o que acontecia, e não faz muito tempo que isso acontecia, tá? O que acontecia há, sei lá, até 50 anos atrás? A gente tinha uma escassez de alimento, né? Então, a gente vivia num ambiente em que não havia a disponibilidade de alimento tão acessível, né? E além disso, era necessário a gente despender um pouco mais de energia para ir em busca de um alimento. Então, a gente pode pensar na época das cavernas, por exemplo, onde nós precisávamos sair para caçar o alimento e ficávamos vários dias sem ter nenhum alimento disponível, então ficavam-se vários dias em restrição alimentar, né? Então, era uma situação bastante desafiadora para o nosso organismo. E o que aconteceu? Então, evolutivamente, o nosso organismo foi se desenvolvendo para tentar manter a nossa sobrevivência. E como que ele faz isso? Ele fazendo com que a gente economize o máximo de energia possível. Então, se a gente está numa situação em que, independente agora, no presente, a gente está numa situação que não é mais aquela de restrição de alimento, né, de escassez de alimento, só que o nosso organismo ainda não consegue entender em termos evolutivos que agora a gente tem bastante alimento disponível. Então, essa teoria, né, dessa teoria evolutiva faz muito sentido, na verdade, porque a gente pensa que até 50 anos atrás era muito difícil ter alimento e faz muito pouco tempo que a gente tem essa grande disponibilidade de alimentos e alimentos que são altamente calóricos e os nossos trabalhos atualmente, eles não demandam muito nosso gasto. Exatamente. Então, a gente está num estilo de vida muito diferente de pouco tempo atrás. Então, a gente não teve ainda uma pressão genética, né? Uma pressão evolutiva para que o nosso organismo respondesse a essa situação de absoluta disponibilidade de alimento e pouca atividade física. Eu até costumo brincar que, quem sabe daqui a alguns milhares e milhões de anos, o nosso organismo se adapte a essa quantidade enorme de alimento, e aí a gente tem uma pressão evolutiva para mudar isso, mas eu acredito que isso é muito difícil de acontecer, porque junto com o alto consumo de alimentos calóricos, a gente tem o problema da obesidade e todas as comorbidades que acompanham, né? Então, é muito difícil pensar que evolutivamente o nosso organismo iria
conseguir lidar bem com uma situação assim de muito nutriente, né? É que se a gente for pensar, né, evolutivamente, foram preservados os seres humanos que tinham condições de serem excelentes poupadores de energia, né? E aí, Exatamente. hoje em dia, nós nos mantemos sendo excelentes poupadores de energia, mas sem essa necessidade, né? Porque hoje em dia a gente tem, como você falou, fácil acesso e a gente não tem a necessidade de, né, caçar o alimento, de ir em busca do alimento, de fazer toda essa atividade física. E aí eu acho que essa é a dificuldade, né, Isa? Exatamente. E aí, só para completar essa questão, quando eu falo nosso organismo, eu sempre estou querendo dizer que é o nosso cérebro, né? Porque o nosso cérebro é quem comanda os nossos comportamentos. E é ele também que comanda o controle do metabolismo, o controle do balanço energético, né? Então, quando eu falo nosso organismo, entenda como o nosso cérebro é que faz a gente economizar energia devido a essa adaptação evolutiva que a gente tem mesmo, né? A gente tem toda uma adaptação, né, do organismo inteiro, mas hoje, pensando no sistema nervoso central, Isa, como é que o cérebro faz, então, esse controle? Certo. Então, o cérebro, ele é como se fosse, eu gosto de fazer essa comparação, talvez até o pessoal que está aqui nessa live, como é mais da área, vai achar meio bobinho, mas eu gosto de fazer essa explicação até para quem não é muito da área, para entender um pouco melhor. Mas perfeito, o nosso, Isa. eu acho legal, mesmo, e essa ideia também do nosso Instagram, né, que a gente é um público bem heterogêneo, então a gente então tá bom. Quer explicar assim para todo mundo mesmo entender. Perfeito. Então, quando a gente pensa no cérebro, eu gosto de fazer uma comparação e dizer que o nosso cérebro é o nosso gerente do nosso organismo. Tá? Não é querendo puxar a sardinha para o meu lado e falar que o cérebro é mais importante. Mas ele tem essa função de receber informações da periferia. Então, é muito importante o que todos os nossos órgãos fazem e eles sinalizam, né? Eles enviam muitas informações para o nosso cérebro. Então, o cérebro ele recebe essas informações, ele interpreta essas informações em áreas específicas que estão relacionadas às diversas funções, tanto é que no nosso cérebro a gente tem áreas que controlam todas as funções do nosso organismo, né? Então é como se ele fosse realmente esse grande gerente, né? E aí ele recebe essas informações, processa e depois ele envia essas informações para a periferia, por exemplo, para enviar um comando para você ir comer, ou para você não comer, ou para você gastar energia, ou para você poupar energia, no caso do balanço energético, né? Que eu estou falando. E como que essas informações chegam para o cérebro? Elas podem chegar, em geral, ou através dos próprios nutrientes que, após a ingestão do alimento e após a digestão desse alimento, esses nutrientes eles ficam disponíveis na circulação sanguínea, e aí eles também chegam para o cérebro. Então, uma forma de sinalizar para o cérebro é através dos nutrientes. Mas a principal forma que o cérebro recebe as informações da periferia é através dos hormônios que são liberados durante a digestão dos alimentos, tá? Então, são hormônios que vão sinalizar para o nosso cérebro o nosso estado nutricional daquele momento. E não só hormônios que são liberados durante a digestão, mas existem hormônios que são liberados para justamente informar para o nosso cérebro qual é o nosso estoque de energia. Então, o cérebro está o tempo todo recebendo essas informações e também outra via importantíssima que eu não comentei aqui, mas durante a digestão dos alimentos também existem as informações que vêm pelos sistemas, pelo sistema simpático e parasimpático, né? Então, existem informações que chegam para o nosso cérebro também diretamente através dessa conexão que o cérebro tem com o sistema periférico, né? Então, informações também muito importantes, como, por exemplo, pelo nervo vago, né? Que sinalizam também para o cérebro, para áreas mais primitivas, mas sinaliza também qual é o nosso estado nutricional e se a gente precisa comer ou não, enfim. É todo um processo complexo, mas a questão primordial para a gente pensar aqui é isso, é que o cérebro ele vai receber informações. E aí, a partir dessas informações que ele recebe, ele pode enviar comandos para guiar os nossos comportamentos. E uma das áreas que eu gostaria de destacar aqui, que é importantíssima para o controle do balanço energético, é uma área do cérebro que se chama hipotálamo.
né? Uhum. Então, para quem é da área, já com certeza já ouviu falar do hipotálamo, porque o hipotálamo ele não só é importante para o balanço energético, como ele é importante para praticamente todas as funções homeostáticas, né? E o Sim. que são, né, essas funções homeostáticas? São essas funções que são necessárias, extremamente necessárias para a nossa vida, né? Regulam todas as funções, praticamente todas as funções do nosso corpo, e são funções que elas não requerem necessariamente a nossa consciência para que elas ocorram. Então, nesse momento, eu estou falando do quê? Estou falando de um comportamento alimentar e de um controle de gasto de energia que não requer a nossa consciência. É algo que acontece sem o Sem nosso a gente controle consciente. perceber. Uhum, sem a gente perceber. Exatamente. Ô, Isa, você consegue dar um exemplo prático, assim, rápido, por exemplo, disso que você está falando? Então, tipo assim, Sim, rapidamente, ingeri alguma coisa, né? Liberei certo. isso. Você poderia Isso, dar um então, exemplo? então vamos falar. Então, o que Certo. acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora aqui da leptina, que a leptina é um hormônio muito importante que controla o metabolismo. Ela não necessariamente, ela é liberada após a ingestão de alimentos, mas ela é um hormônio que não é imediatamente liberada após a ingestão de alimento. Ela é liberada em torno de 4 a 7 horas, às vezes, depois da ingestão de alimento. Mas a leptina, ela é um sinalizador muito importante da reserva energética que a gente tem no corpo. Tanto é que ela é produzida pelo tecido adiposo, né? E esse tecido adiposo, ao liberar a leptina, essa leptina, ela age no sistema nervoso central, no hipotálamo, e mais especificamente em uma área do hipotálamo que se chama arqueado. E o que tem nessa área? A gente tem principalmente dois tipos de neurônios. Na verdade, tem muitos outros, mas aí aqui eu vou falar da função da leptina, né? Esses dois tipos de neurônios, eles agem de formas opostas. Então, existem os neurônios AGRP e os neurônios PONCE. Então, é AGRP barra NPY, porque é um tipo de neurônio que produz esses dois tipos de neuropeptídeos, e os neurônios PONCE-CART, que são os outros grupos de neurônios. E o que a leptina faz? Ela age nos neurônios AGRP, inibindo a ação dos neurônios AGRP. E, ao mesmo tempo, ela age ativando os neurônios PONCE. E o que acaba causando esse tipo de ação da leptina no núcleo arqueado, nesses neurônios especificamente? Os neurônios AGRP são neurônios que estimulam o nosso comportamento alimentar. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso se projetando para outras áreas, como, por exemplo, uma área que se chama hipotálamo lateral. E aí, lá existem outros neurônios que produzem outros neuropeptídeos. Eu vou citar aqui, mas não é para ficar muito complexo. Mas são neuropeptídeos MCH que estimulam o comportamento alimentar. Então, o que acontece? O arqueado, ele está ali numa região que tem esses neurônios primários, que são os primeiros que respondem à ação que vem da periferia. Nesse caso, a leptina veio da periferia pela circulação sanguínea, age nesses neurônios, então inibe os neurônios AGRP, inibindo dessa forma o comportamento alimentar. E além de inibir o AGRP, ela estimula o neurônio PONCE, que é um neurônio que inibe o comportamento alimentar. Então, no final das contas, a gente tem a leptina inibindo o comportamento alimentar, e não só inibindo o comportamento alimentar, como estimulando o gasto energético. Então, é o sonho de quem quer emagrecer, né? É Porque, a solução do problema, leptina. pois é, só que não. Só que não. Exatamente. Aí a gente pode discutir aqui um pouquinho mais sobre o que acontece com a leptina. A leptina, eu vou comentar aqui, acho que dá tempo da gente fazer isso, mas como é um assunto interessante, nem que os outros assuntos a gente deixe para depois. Mas quando a leptina foi descoberta, acharam que tinham descoberto a cura para a obesidade, né? Porque eles verificaram em camundongos que os camundongos que não produziam leptina, eles comiam muito, eles eram obesos, que são os OBOBs, né? Os clássicos camundongos OBOBs, que são muito utilizados hoje em dia ainda para estudo de obesidade e diabetes. E quando eles tratavam esses camundongos com leptina, eles viam que o camundongo emagrecia e comia menos. Então falaram, pronto, resolvemos o problema. Só que quando foram verificar em humanos, primeiro que existe sim uma mutação que alguns humanos não expressam um receptor específico que aí acaba atrapalhando na ação da leptina.
Mas isso é assim, 2% da população obesa, é muito raro, muito pequena, né? A população em geral que é obesa, na verdade, produz muita leptina. Então, peraí, então o que está acontecendo? Se essa população está produzindo leptina, muito provavelmente o que acontece é que essa leptina não está funcionando por algum motivo, né? E aí é especulado, e isso já tinha sido, é dado como certo por alguns pesquisadores, mas hoje em dia alguns discutem um pouco mais, mas enfim, a ideia é que as pessoas que são obesas, elas produzem muita leptina, mas elas têm uma certa resistência à ação da leptina. Então, portanto, essa função, né, da leptina de diminuir o comportamento alimentar e aumentar o gasto energético acaba não funcionando nessas pessoas. Então, nem adiantaria tratar essas pessoas com leptina, por exemplo. Mas aí uma coisa muito interessante, né, que vem a um conceito mais novo aí de quem trabalha com leptina, é pensar que, na verdade, a função principal da leptina não é quando ela está elevada, mas quando ela está em níveis baixos. Por quê? Porque a leptina é essencial para quando uma pessoa está com níveis baixos de leptina, o nível baixo vai fazer com que a pessoa vá em busca de alimento e gaste menos energia. E quando que isso acontecia? Voltando à nossa história lá da nossa evolução. Isso acontecia sempre. Isso acontecia sempre. Então, a leptina, em geral, estava em níveis baixos nesses indivíduos. E isso era essencial para que se estimulasse que a pessoa sentisse fome e fosse em busca de alimento, né? Então, é mais uma forma da gente entender esse mecanismo que é primitivo e que é muito importante e que, nesse caso, é regulado por um hormônio metabólico, né? Mas é isso, basicamente é isso, assim, desse ponto que eu iria comentar. Perfeito, Isa. E aí, assim, pensando que a principal intervenção por emagrecimento, né, é a restrição calórica, né? Então, uma dieta e o exercício físico. Daí, como é que a gente pode pensar como é que fica o gasto energético durante uma restrição calórica, né? E aí eu queria também que você depois comentasse sobre o trabalho, né? Eu não sei se eu já estou me adiantando muito sobre o seu trabalho, o trabalho que você tem, que é brilhante com o GH. Então, fala um pouco pra gente, como é que vai ficar o balanço energético quando a gente faz uma restrição calórica? E aí eu queria que você comentasse o seu trabalho, né, com o GH, porque é muito novo, muito interessante, e eu acho que é isso que as pessoas estão buscando, né, que estão assistindo a gente. Sim, legal. Bom, então, o que acontece numa situação de restrição calórica é que o nosso gasto energético ele vai automaticamente cair, né? Então, isso é uma forma de defesa do nosso organismo. Assim como eu comento que todas as outras funções vitais, o nosso organismo sempre tenta entrar numa harmonia, numa homeostase, né? Então, se você está comendo menos, o seu organismo ele vai tentar proteger você dessa situação ameaçadora de sobrevivência, porque ele interpreta isso, se você não está comendo, você vai morrer. Então, né, para ser bem dramático, né? Então, para evitar que você morra, para que você sobreviva, o seu organismo vai automaticamente poupar, fazer com que você poupe energia. E como é que ele faz com que a gente poupe energia? Como eu comentei com vocês, o cérebro ele controla o gasto energético através de diversas formas, né? Que seja através das informações que vêm por neurônios, por nutrientes, mas basicamente o que o seu cérebro vai fazer é fazer com que o seu gasto energético caia. E qual é o principal gasto energético que vai cair? É tanto o gasto energético basal, que é aquele a energia que a gente gasta para sobreviver, como também a termogênese pode cair, né? Até os nossos níveis de atividade física podem reduzir. Se você for reparar, uma pessoa que está fazendo uma restrição calórica, ela sente cansaço, ela não quer fazer muita atividade. Então, isso tudo faz parte, né, desse mecanismo que o nosso organismo tem para proteger a gente dessa situação ameaçadora, né? Ou seja, essa situação é como se fosse uma ameaça. Ele entende que você está sentindo fome. O seu cérebro entende que você está sentindo fome e aí ele tenta, na verdade, te proteger. Exatamente. E a Isabela falou aqui, né? Por isso que no emagrecimento dá uma desacelerada durante os períodos de restrição alimentar. Pois é. E é justamente isso. E assim, e é muito visível as pessoas que começam a fazer dieta. No começo elas conseguem perder uma quantidade legal, né, de peso, né?
E principalmente esse peso no começo da perda é principalmente de água, porque a gente acumula muita água e durante a restrição calórica a gente acaba eliminando mais água, mas também perde-se gordura, obviamente. Claro. Mas aí depois de um certo tempo as pessoas falam, nossa, mas o que aconteceu que eu não estou mais conseguindo perder peso? O que aconteceu é justamente isso, o seu cérebro está adaptando você a essa situação estressante, né? E está fazendo você reduzir o seu gasto energético, certo? E como estava comentando, agora eu vou comentar um pouquinho sobre o GH, né, que é do meu trabalho. O que a gente demonstrou nesse trabalho que eu publiquei durante o pós-doutorado, a gente verificou uma função diferente para o hormônio do GH. Então, o hormônio do GH, ele é classicamente conhecido por promover lipólise, por aumentar a massa muscular, né? E essas funções são funções periféricas realmente que o GH possui. Ele também possui, além dessas funções periféricas, e além de promover o crescimento, né, gente, que é a principal função dele, mas é que eu já penso, eu já até ignoro essa parte. Né? Eu também. Exato. Igual o hormônio vejano, eu já olho só o metabolismo. Isso, exatamente. Mas é intrigante a gente pensar, né? Porque o GH, ele é muito importante durante nossa fase de crescimento, mas depois que a gente já é adulto e não cresce mais, a gente continua produzindo GH, ainda que ao longo da vida os níveis de GH vão caindo, mas a gente ainda produz. Então, quer dizer, ele ainda tem alguma função, né? E aí ele tem essas funções importantíssimas no metabolismo. E o que a gente verificou nesse trabalho que a gente publicou foi que primeiro que o GH age também no nosso cérebro, o que é uma certa novidade, então é uma coisa que não era muito falada ainda até o momento, porque se pensava só na ação do GH no controle do feedback negativo dele mesmo, né? Mas ele também, existem receptores de GH em diversas áreas do nosso cérebro. Então, primeiro a gente fez uma publicação a respeito disso, e depois também a gente foi analisar, então, em situações de que existe um desafio metabólico para o nosso corpo. E nada melhor que um desafio metabólico como esse que eu estou comentando da restrição alimentar, que é um grande desafio para o nosso corpo, né? Então, olha só que interessante. Já tinham alguns trabalhos que mostravam, inclusive em humanos, que durante a restrição calórica, as pessoas elas exibem uma liberação elevada de GH. Você fala, nossa, é estranho, né? Porque se o GH ele promove lipólise, ele promove acúmulo, crescimento, né, de tecido, por que será que durante a restrição alimentar ele está elevado, né? É muito estranho pensar nisso. E aí foi isso que a gente foi investigar. E o que a gente verificou? Usando alguns camundongos geneticamente modificados, em que eu não tinha a expressão do receptor de GH, especificamente nos neurônios AGRP, que são aqueles que eu comentei agora há pouco com vocês, a gente verificou que os animais que tinham a deleção desse receptor, quando eles eram desafiados à restrição calórica, eles não economizavam energia na mesma proporção que um animal controle. Então, ele ficava gastando energia mesmo sem estar consumindo o suficiente, até um certo ponto que se eu deixasse por muito... Eu fazia um protocolo de 5 dias, né? Mas se eu deixasse mais do que 5 dias, os animais acabavam morrendo. Acabariam morrendo. Por quê? Eles não tinham esse mecanismo de proteção, esse mecanismo de como fala? Economia de energia. Então, eles não poupavam energia, então... Exato. E aí que está esse ponto importante. Então, a gente viu que especificamente o GH agindo nessa área específica do núcleo arqueado, né, do hipotálamo, que são os neurônios AGRP, ele tem essa importantíssima função de fazer com que a gente economize energia durante a restrição calórica. Ou seja, pensando naquelas pessoas que querem emagrecer, voltando naquele tópico, as pessoas que estão em restrição calórica, e aí é uma restrição calórica bastante severa, tá, gente? Então, esse protocolo que a gente usou nos camundongos era uma restrição de 40% de alimentos. Eles recebiam apenas 60% do que eles costumavam comer. E tem muita gente que faz dieta desse tipo bem restritivo mesmo, que é muito agressivo. E é isso que acontece. O organismo, como eu falei, vai fazer você poupar energia. E uma das formas de poupar é, por exemplo, aumentando a liberação de GH, e o GH age nessa região do cérebro, fazendo com que você economize energia. Então, vai acabar atrapalhando no seu processo de emagrecimento, porque é um mecanismo de defesa, de sobrevivência do seu corpo, né? Nossa, muito interessante. E assim, isso
assim, isso demora um tempo, então, para acontecer, né? Porque, Sim, então, igual a gente estava falando, no início a gente consegue, né, ter uma resposta muito rápida e boa de emagrecimento, e exato, depois chega um certo tempo que a gente fica meio que num platô. Então, exato. aí seria nesse momento, então, que entra em ação a É, alteração do GH, nos receptores de hum, GH. isso. No caso dos camundongos, a gente verificava já logo do início, né? Mas era, como eu falei, é uma situação de restrição bastante severa. Em humano, eu não tenho como te afirmar exatamente como faz, como acontece, né? Se é imediato ou se é depois, mas eu chutaria que é um pouco depois mesmo, que é quando a gente vê esse platô mesmo, né? Mas eu não tenho, a gente não investigou isso em humano, né? Mas É é, isso, é um. aproveitando esse gancho aí que você falou, por acaso você tem algum trabalho falando, por exemplo, a Camila está perguntando, no caso de GH exógeno, né? Você sabe se tem esse efeito também? Não sei, eu vou verificar e depois a gente pode enviar algum artigo a esse respeito. Ah, Mas perfeito. eu não sei, porque aí eu não sei exatamente em relação aos níveis de GH que uma pessoa toma, enfim, né? E É mais também como, específico. e como o GH ele tem essa função também de lipólise, então talvez nesse caso do GH exógeno, eu não sei se ele teria essa mesma ação, né? Mas é algo que a gente pode verificar. E também assim tem que ver porque o nosso corpo é muito perfeito, né? E aí, eu não sei, imagino que quando É, você toma o GH, ele deve reduzir a quantidade de diminui a receptor, produção. né? É, Então eu não uhum, sei. Mas é seria verdade. interessante ver isso mesmo, porque na verdade o nosso organismo, a fisiologia é muito perfeita, né? Então, assim, É, certamente eu acho que se você tomando um GH, deve ter alteração de receptor. Então, mas é vamos verdade. pesquisar isso. Uma pergunta interessante, Camila. É, Muito é bom. verdade. E assim, até para tentar entender se esse GH exógeno também passa a barreira hematoencefálica, né? Como que é, se existe, se é pelo mesmo receptor que o GH endógeno entra, enfim. Tem É uma vários coisa fatores, né, interessante. É, que podem influenciar. verdade. Entendi. Ô, Isa, e deixa eu te perguntar, então você falou, né, agora há pouco que o cérebro entende que a gente está passando fome, né? Então, Isso, eu queria entender assim, como que ele faz então, porque a ideia, ele tenta fazer o tempo todo com que a gente recupere o nosso peso, né? Então eu acho que é esse o exato. grande desafio, né? Porque a gente Uhum, tem uma memória metabólica e aí por mais que você desafie esse organismo para, né, por uma restrição calórica, por exemplo, o seu cérebro, seu sistema nervoso deve de alguma forma agir para fazer você tentar retornar ao seu peso de antes, né? Como é que ele faz isso? exatamente. Bom, só vou responder aqui essa perguntinha rápida aqui do Léo Borba, Do perguntou se o GH. GH aumenta a fome. Ele, nesse estudo que a gente fez, a gente via que quando a gente injetava GH nos camundongos, eles comiam mais. Então, sim, ele tem essa função também de estimular o comportamento alimentar, além de inibir o gasto energético, tá? Ele tem essa função, Nossa, sim. então É. por isso que fica Então difícil seria, né? mesmo. Então, então seria um problema, né? Quem quer emagrecer. Mas aqui em geral, que eu assim, não conheço particularmente, eu não conheço ninguém pessoalmente que use GH, né? Mas assim, que a gente sabe, né, do pessoal que usa, que é da academia, são os meninos que querem ficar bem musculosos, né? Então eles não estão muito preocupados na questão de perda de peso, eles até querem comer mais para ganhar mais massa muscular, né? É Então verdade. é um pouco diferente, mas assim, se é uma pessoa que quer emagrecer, eu não recomendaria tomar GH, entendeu? Porque por essa função do sistema nervoso central, não seria interessante por esse aspecto, né? Mas aí Sim. voltando à questão que você fez agora, então você tocou num ponto bastante importante, que é essa questão da memória metabólica, né? Então, o que acontece com o nosso organismo é realmente essa adaptação metabólica, né, que a gente sofre nessa situação de que é uma agressão ao nosso corpo, né? Uma situação de restrição alimentar que é uma agressão, né? E como que seria uma forma, então, da gente tentar driblar essa situação, né? Então, uma forma que seria interessante, o que é que a gente verifica que pessoas que seguem dieta, elas acabam tendo uma aderência maior à dieta, principalmente se fazem dessa forma, é não restringindo absurdamente a quantidade de caloria ingerida. Então, se a pessoa começa a fazer uma restrição calórica que não seja tão severa, a chance dela
conseguir driblar essa adaptação metabólica é maior. Por quê? Porque aí o organismo ele não vai interpretar exatamente como uma agressão, né? Então fica mais difícil para o cérebro achar que você está numa situação muito restritiva, porque você não está de fato, você só está diminuindo um pouco, né? Então, você diminuindo a magnitude da quantidade de restrição que você faz nessa dieta, você vai ter uma perda de peso mais demorada, com certeza, mas é uma perda de peso que é mais constante e a chance de você manter depois esse novo peso que você tem, né, essa perda de peso é maior, né? É muito melhor do que uma pessoa que quer emagrecer rapidamente e faz uma restrição muito severa. O que acontece é que a gente As vê que dietas milagrosas. Exato, então quer dizer, não existe, assim, até existe, a pessoa até emagrece, mas por quanto tempo ela vai sustentar? Não sustenta, né? Então, o único problema é que, assim, nós seres humanos somos muito imediatistas, né? Então a gente quer emagrecer para o final de semana, para pôr o vestido no final de semana, né? Então, a tendência é, na segunda-feira, começa a dieta da sopa, eu só vou tomar sopa, o meu consumo calórico vai ser 700 calorias por dia, e aí eu vou emagrecer, claro, só que eu vou passar fome e eu vou sustentar isso por muito pouco tempo. E além disso, você ainda tem essa adaptação metabólica que seu cérebro vai começar a brigar para você não gastar tanta energia para você sobreviver. Enfim, então o ideal é a gente tentar buscar um equilíbrio, né, em relação ao quanto que você está diminuindo, né, de consumo, para que isso seja uma coisa mais constante, não seja tão desafiadora para o nosso organismo, né? Ô Isa, e vocês fizeram diferentes protocolos de restrição alimentar? Então, tipo, diferentes porcentagens? Não, nesse trabalho a gente usou esse protocolo específico que era o que a gente sabia que ia promover o aumento da liberação de GH, porque na verdade o nosso foco inicial era desafiar o corpo do camundongo para que houvesse uma maior liberação de GH. Aí a gente ia analisar o que acontecia, né? Então a gente nem sabia o que ia acontecer quando a gente desafiou esse animal. Então, fazendo a restrição, a gente a gente sabia que isso ia aumentar os níveis de GH, e aí com a elevação do GH, a gente comparou os animais que tinham receptor e os que não tinham receptor nos neurônios AGRP. E aí foi dessa forma que a gente verificou o quão importante era a ação do GH nesses neurônios específicos para o gasto energético, né? Entendi. Ô Isa, e assim, pensando que, né, uma outra estratégia para o emagrecimento, né, para a gente alterar o balanço energético, seria o exercício físico. Como que o exercício físico atuaria, né, nesse sentido? Certo. Então, aí entra num assunto que nem é a minha área de pesquisa propriamente dita, mas é um assunto que eu me interesso bastante, né? E investigar mais para frente, de repente. Mas vamos pensar em termos físicos mesmo. Vamos pensar naquela balança que eu comentei, né? A gente tem um lado da balança que é a caloria ingerida e o outro lado que é a caloria gasta. Então, daqueles tópicos que eu comentei com vocês, quais são os tópicos que a gente pode alterar, né? Então, eu falei da taxa metabólica basal, que está relacionado ao nosso peso e às nossas funções vitais, a gente não pode mudar isso. Isso só é mudado automaticamente pelo cérebro quando a gente está em restrição alimentar. Então, não é uma coisa voluntária, né? Termogênese também não é uma coisa voluntária, certo? Certo. Então, sobra pra gente o gasto energético dos alimentos até que é um pouco controlado, porque existem alguns alimentos, como, por exemplo, proteínas, que fazem com que o gasto energético para digerir a proteína seja mais elevado do que para outros macronutrientes. Então, pessoas que consomem quantidades mais elevadas de proteína, elas tendem a gastar mais energia na digestão. Então, é uma coisa que você até pode interferir um pouco, mas não é algo absurdamente diferente também do que os outros alimentos. Então, o que resta é o exercício físico, né? Então, a gente pensa, bom, então, o exercício físico pode ser uma estratégia, um aliado, né, para a gente conseguir desequilibrar essa balança a nosso favor, no caso de quem quer perder peso, né? Então, gastar mais energia do que consumir. Mas o que os estudos apontam, de fato, é que
a atividade física por si só, ela não é exatamente a melhor estratégia para perda de peso, tá? Então, indivíduos que querem perder peso, que não fazem nenhum tipo de adaptação na dieta e só resolvem fazer atividade física, eles não conseguem perder peso, ou conseguem perder muito pouco peso. Então a gente fala, nossa, que bizarro, a gente sempre ouve, né, falar que é muito importante fazer atividade física, como que você está me falando que o indivíduo não emagrece? A questão é que, além da atividade física ter todos os benefícios que ela traz, né, de bem-estar, de liberação de hormônios que causam bem-estar, nem sei o que falar, é tanta coisa boa, né, que a atividade física traz pra gente, né, benefícios para a saúde. Exatamente, benefícios fisiológicos mesmo, para diversas funções fisiológicas. Tem a questão também que alguns trabalhos estão apontando que quando você compara, por exemplo, uma pessoa que consome uma certa quantidade de caloria e ela gasta mais do que consome e fazendo parte desse gasto energético está a atividade física, essa pessoa ela tende a manter o peso que ela perdeu de maneira mais satisfatória do que uma pessoa que só faz dieta. Então, eu vou recapitular que ficou um pouquinho confuso aqui. Se a gente pensa numa pessoa que só faz dieta, ela emagrece, beleza? Emagreceu porque ela ficou no balanço energético negativo. Só que, se a gente comparar essa pessoa com a pessoa que também faz dieta, mas além da dieta, ela também faz atividade física, essa pessoa, ela consegue manter o peso dela, esse novo peso, por mais tempo do que uma pessoa que não faz exercício, que só faz a dieta. Pode ser porque a pessoa não consegue manter, né, aquela dieta, mas também tem essa discussão em relação ao fluxo energético, que é um dos artigos que eu mandei para você mandar para o pessoal no Telegram, fala muito a respeito disso. Então, esse energy flux, né, que é defendida essa ideia. Então, basicamente, defende-se que as pessoas que fazem atividade física combinada com um controle alimentar, elas conseguem ter um fluxo energético maior e, portanto, esse fluxo energético maior faz com que elas tenham mais sucesso na perda de peso a longo prazo. E aí que está a chave do negócio, porque, como eu falei, perder peso, muita gente consegue perder quando faz essas dietas malucas, mas elas ficam com esse valor reduzido por muito pouco tempo e depois elas voltam. Agora, se você faz uma atividade física junto, você, de certa forma, acaba driblando aqueles mecanismos de adaptação metabólica e você consegue manter de forma mais satisfatória o peso novo que você tem, né? Então, e é muito legal, porque eu acho isso fantástico, porque eu penso assim, bom, eu adoro comer e também gosto de fazer atividade física. Eu acho muito melhor eu poder comer mais e fazer atividade física para manter o peso do que simplesmente ter que restringir minha alimentação e não fazer atividade física para perder peso, porque eu vou ficar uma pessoa mais sedentária, vou ter outras repercussões para a saúde e ainda vou ter que comer menos, né? Então, olha só que droga, né? É muito melhor você poder comer mais. Mas você aliando isso, né, a um exercício físico, que vai ser muito bom para a sua vida também, vai ser melhor ainda para você manter, né, o peso novo que você tem. Então, é nesse sentido aí que a gente tem que pensar que a atividade física é uma importante aliada. Ela não necessariamente é o principal componente para a perda de peso, né, mas ela é um importantíssimo aliado. Além disso, eu tô lembrando agora, você falou do exercício físico, né? A gente tá falando aqui do GH. O Rafael Salgueiro, ele tem um estudo mostrando, né, do efeito do lactato, né? Que a gente sabe muito bem que é secretado durante o exercício físico. O efeito do lactato no GH. Então, depois até vou falar com ele. É interessante a gente depois fazer um bate-papo sobre isso e aí fazer esse link com tudo que você falou. E aí vai ser, acho que vai ficar bem legal. Então, assim, eu acho que boa ideia. Concordo que é super interessante. Ô, Isa, outra coisa que eu queria que você falasse pra gente é como que funciona essa coisa, assim, do prazer
por comer determinado alimento, né? Essa sensação de prazer que a Sim, gente tem por comer determinados alimentos. Então, como que o nosso certo. sistema nervoso interpreta isso? Pois é, isso é um outro tópico muito importante, né? Um outro componente muito importante do nosso comportamento alimentar, que é a gente sentir prazer pela comida. O Uhum, prazer pela comida não é controlado por essa mesma área que eu estava comentando com vocês, que é o núcleo arqueado, que recebe essas informações periféricas de hormônios ou de nutrientes. uhum, São outras áreas do cérebro que enviam informações para áreas ainda mais complexas, tá? Então, uma das áreas principais aí que está relacionado ao comer pelo prazer, que é chamado comer hedônico, né? É um nome esquisito, mas é um nome prático para isso. É uma região que é a região dos núcleos da base. Então, são uhum, algumas áreas, como caudado, putâmen, que são áreas que controlam nossos comportamentos motivados. Então, não só se alimentar, mas diversos outros comportamentos que a gente precisa de motivação para fazer. E por que uhum, é perfeito. importante, né? E por que é importante a gente também sentir motivação para comer? Porque, Uhum, como a gente está comentando aqui, se alimentar é importante para manter a nossa sobrevivência, né? Então, o cérebro ele tem esse mecanismo também de fazer com que a gente sinta prazer por um alimento, para que a gente vá em busca do alimento quando for necessário, né? uhum, Então, isso também é uma área ainda primitiva do cérebro, mas ela manda informações para outras áreas mais complexas do cérebro. Mas, enfim, é muito importante que, além da gente comer por necessidade, é importante que a gente coma por prazer. Então, são uhum, duas coisas que, apesar de estarem em áreas separadas do cérebro, elas se comunicam e elas são muito importantes que elas ocorram juntas, né? uhum, Porque para ter um prazer por uma comida é o que vai também manter a nossa motivação para comer. E um dos principais neurotransmissores que está relacionado ao controle, a essa motivação para se alimentar e a essa sensação de prazer pela comida é a dopamina, né? uhum, Então, é um uhum, neurotransmissor que tem diversas outras funções também, mas a dopamina tem essa função muito importante de causar o prazer pela alimentação, né? uhum, Então, aí nesse ponto tem uma questão bastante interessante que é um pouco discutida hoje em dia, que talvez alguns alimentos que são muito palatáveis, né? E em uhum, geral, os alimentos que são bem muito palatáveis, eles são, por exemplo, muito ricos em gordura, por exemplo. Esses alimentos, eles talvez promovam uma liberação uma liberação aumentada de dopamina uhum, nessas áreas de recompensa. E o que isso repercutiria para a gente, né? O que acontece atualmente então? Então, o alto consumo de alimentos industrializados que são muito ricos em gordura, fazendo um aumento da liberação de dopamina, fazem com que a gente sinta mais prazer em comer esse tipo de alimento. E isso uhum, acaba causando um reforço positivo. Então, no nosso uhum, cérebro, a gente sentindo mais prazer em comer aquele alimento, a gente vai querer comer ele mais vezes. E isso uhum, acaba sendo ruim, né, para pro nosso organismo, porque se é um alimento que ele é rico ele é palatável, mas ele é rico em gordura e pouco nutritivo, isso pode uhum, acabar estimulando o nosso ganho de peso e todos os problemas uhum. que vêm com isso, né? É um E ciclo vicioso, né? exatamente. Parece que a Então, gente não. Depois, uma vez que você entra nesse ciclo vicioso, fica difícil de sair. exatamente. Então, essa é uma questão, um tópico bastante interessante, mas acho que precisa ainda Muito. ser melhor investigado, né, Uhum, pelas pessoas que trabalham com esse tipo de estudo, mas é uhum, bastante interessante da gente pensar, né? Agora, uhum. pensando assim nesse ponto, né, será que só alimento assim que causa prazer pra gente, né? Então, Então, é isso que eu né, queria te porque perguntar, assim, né? Então, é, assim, eu tem que gostaria que você ser um alimento comentasse aí gorduroso, né, para causar, e na antes da verdade mensagem não. final, era essa pergunta que É, eu queria te fazer, Isa. Assim, você acha exato. que é possível a gente sentir prazer por alimentos saudáveis, então, né? Porque uma É, vez que assim, hoje a gente tem muito a oferta desses alimentos industrializados é muito maior, inclusive, né, o sim. valor desses alimentos industrializados hoje em dia é menor até, né, do que um É, alimento saudável. Então, é antes de dar verdade. a mensagem final, eu gostaria que você falasse, é possível a gente sentir prazer por alimentos saudáveis?
Sim, é possível, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é essa questão dos níveis de dopamina. Então, se você está acostumado a comer uma excessiva quantidade de alimentos ricos em gordura que causam essa liberação mais elevada de dopamina constantemente, quando você for comer um alimento que tá na categoria dos alimentos mais saudáveis aí, né? E que não fazem essa liberação tão elevada de dopamina, existe a chance de você sentir menos prazer com esse alimento do que com outro alimento. Então, o que seria o ideal para a gente fazer aí, para a gente continuar sentindo prazer pelos alimentos saudáveis, né? A gente tem que criar o nosso hábito mesmo de comer mais alimentos saudáveis e menos esses alimentos que são pouco nutritivos. Então, eu sempre falo que eu sou contra você restringir ou proibir uma pessoa de comer determinado alimento, mas a gente tem que, como tudo na vida, é melhor que a gente equilibre, né, as nossas escolhas. Então, se você ficar comendo todos os dias algo que é altamente palatável e que não é bom para a saúde e que te causa essa sensação de prazer constantemente, quando você for comer um alimento que é mais in natura, um alimento mais integral, talvez você não vá sentir esse mesmo prazer. Isso vai acabar atrapalhando, né, no prazer que você sente pelo alimento saudável. Então, que tal tentar equilibrar um pouco mais isso, né? E tentar dessa forma seria uma maneira de você voltar a sentir mais prazer por alimentos que também são saudáveis, né? A gente tem que tentar convencer o nosso gerente sobre a nova condição. Falar pra ele, olha, essa nova condição, querido. No começo é difícil, mas depois vai ficando mais fácil, né? É isso mesmo. Ô Isa, o papo tá muito bom. Tá mesmo. Mas infelizmente o nosso tempo tá acabando, então eu queria que, antes de acabar, você deixasse uma mensagem final aqui pra gente, né? Certo. E falasse um pouco, né, qual a mensagem final você deixaria? Tá legal. Bom, primeira coisa que eu sempre gosto de falar como mensagem final é para que as pessoas valorizem a ciência, né? A gente está nesse movimento que a gente está tentando resgatar, né, o valor à ciência nessa situação atual que a gente está de pandemia. A gente vê o quanto é importante o que os pesquisadores estão fazendo, e não só agora, né? Todas as áreas, todo mundo estuda alguma coisa que acaba sendo importante em algum ponto, né? Para que a nossa vida seja de melhor qualidade, para que a gente tenha mais saúde, né? Então, é muito importante que a gente consiga realmente dar o devido valor à ciência, né? E não esse descrédito que a gente está vendo, infelizmente, né? Porque cada um estuda um pedacinho, né? E esses pedacinhos vão se juntando e aí a gente chega à informação que a gente, né, chegou hoje, que você falou aqui pra gente, né? Então, exatamente. A gente tem que incentivar cada vez mais. Exato. E outra coisa que eu acho bem legal também de ressaltar é que, como eu expliquei bem brevemente aqui para vocês, mas acho que já deu para ter uma ideia, que o nosso cérebro é um organismo muito complexo, né? É um órgão muito complexo. Então, como tudo que é complexo, não é simplesmente um fator que vai resolver a sua vida e que vai fazer com que você emagreça milagrosamente. Então, fujam de qualquer tipo de solução milagrosa, qualquer promessa milagrosa de que vai tomar o limão de manhã e você vai emagrecer. Não, você não vai emagrecer por causa do limão, entendeu? Então, essas promessas todas que todo mundo faz, e as pessoas acabam acreditando mais porque veem como aquela pessoa é magra e a pessoa fala que faz aquilo e às vezes nem é verdade, enfim. Para a gente dar mais crédito para as pesquisas que estão aí justamente para responder as nossas perguntas e provar, né, aquilo que a gente quer saber. Em busca de conhecimento e de pessoas e profissionais que buscam o mesmo, né? Isso, exatamente. Então, cuidado com o que vocês seguem aí na internet, né? Sempre vejam se as pessoas fazem referência a algum tipo de estudo, e se as pessoas entendem o que aquele estudo fala também, que tem isso, né? Que muita gente hoje em dia fala que é cientificamente comprovado e nem não sabe o que isso significa. Então, assim, né, tomar cuidado com as nossas fontes. E a última coisinha que eu acho que, assim, para quem quer emagrecer, né, a melhor dieta que a gente tem que fazer é a que a gente consegue seguir, né? Então, na verdade, assim, é muito melhor a gente fazer uma adaptação, uma alteração do estilo de vida, né, e começar a consumir alimentos mais saudáveis, que automaticamente você vai consumir menos caloria,
você vai conseguir se sentir mais disposto para fazer atividade física, como eu falei, que tem essa importância, né, a longo prazo. Enfim, O é mais uma bem-estar questão de... como um todo. Isso, é uma questão de escolha de estilo de vida mesmo, que com certeza você vai se sentir melhor e vai querer manter isso, né, por mais tempo. Então, é uma questão mesmo de escolha, né? Ô, Ana, eu ia te perguntar, você vai deixar gravada essa live? Vai Sim, gente, salvar? essa live vai Ótimo. ficar gravada e a gente vai disponibilizar alguns artigos, né, que a Isadora mandou pra Isso. gente no Telegram, que é sobre essa live. Se tiverem qualquer dúvida, podem nos escrever, que a gente tenta responder e sanar as dúvidas de vocês. Isa, muitíssimo obrigada. Foi um prazer Imagina, eu que conversar com você aqui agradeço. hoje. E Foi um com certeza prazer. a gente vai te chamar mais vezes para falar sobre esse assunto que é tão interessante que em uma hora não Legal. dá para falar tudo. É verdade, é verdade. Muito obrigada, Ana, mais uma vez pelo Obrigada a convite. Foi muito você. legal nossa conversa e até a Muito bom. próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigada a todos que ficaram aqui. Um beijo. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.